Olá, olá, olá. Olá, camaradas de todo o Brasil, camaradas de toda a Itália, camaradas de todo o Canadá, camaradas de toda a América Latina e camaradas de todo o mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo da TV Boitempo. Esse que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube atualmente, somando mais de 347 mil inscritos. A gente não vai parar de contar, e se você não for uma dessas pessoas, fica o convite para agora mesmo se inscrever e clicar no sininho para receber notificações toda vez que chegar um vídeo novo ou começar uma nova transmissão ao vivo. Fica também o convite para acompanharem o nosso podcast, a Rádio Boitempo, que está disponível em todos os agregadores de podcast, além de nos seguirem no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram e assinarem a nossa newsletter. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo. O encontro de hoje vai tratar do lançamento do mês do Armas da Crítica. Esse que é o clube do livro da Boitempo. Todo mês, os assinantes recebem em sua casa um lançamento em primeira mão da nossa editora, em versão impressa dentro da caixinha e em versão e-book também. Dentro da caixa vai também sempre um marcador, um adesivo, um brinde exclusivo. 2 vezes ao ano vão as novas edições da revista Margem Esquerda. E tem também uma série de benefícios para quem assina o nosso Clube do Livro, como, por exemplo, 30% de desconto vitalícios na nossa loja virtual e também descontos com parceiros e benefícios do tipo. A caixa de novembro, ela conta com um novo livro do Marcelo Musto, que eu vou abrir aqui para vocês em primeira mão, para vocês verem esse livro que vai ser enviado, que é o Repensar Marx e os Marxismos, do Marcelo Musto, que tem um texto de orelha do Michel Louis. O Repensar Marx e os Marxismos, Guia para Novas Leituras, é um livro no qual o Musto reconstrói com rigor textual e historiográfico etapas da biografia intelectual de Marx, ainda pouco conhecidas ou mal compreendidas, como, por exemplo, sua formação cultural durante a juventude, os estudos de economia política, os primeiros esboços do que viria a ser os escritos de O Capital, assim como a divulgação e a recepção de alguns de seus principais trabalhos, como, por exemplo, os manuscritos econômico-filosóficos, o Manifesto Comunista e os Grundrisse. O assinante do Armas da Crítica que assinar esse mês vai receber também esse brinde maravilhoso aqui, que é o nosso calendário 2023. Cadê? Pronto. O calendário 2023, ele é ilustrado com fotografias de revoluções sociais e revoltas populares. Então, todo mês você vai ter ali imagens belíssimas de revoluções sociais e revoltas populares. Você vai ter os feriados, tão aguardados feriados, mas também você vai saber um monte de efemérides, como, por exemplo, que em fevereiro, no dia 21, foi a publicação do Manifesto Comunista. Você também vai saber o aniversário dos nossos autores. Então, se você tiver curioso ou curiosa para saber que dia que o Zé Paulo faz aniversário, você vai saber por aqui. No ano que vem você vai poder parabenizá-lo. Se quiser saber que dia que a Virgínia faz aniversário e que dia faz aniversário Marcelo Musto, dentre outras informações muito úteis. Então isso está no calendário que vai ser enviado exclusivamente esse mês na caixa do Armas da Crítica. Você tem até o dia 15 de novembro para assinar e receber em primeira mão esse livro. Se vocês não assinarem até o dia 15 de novembro, vocês só vão poder comprar esse livro do Musto, maravilhoso, a partir do dia 16 de dezembro, ou seja, daqui mais de um mês. Portanto, não percam essa belíssima oportunidade. E não vou me estender, vou passar agora a palavra para o Carlos Hortmann, que é o mediador desse encontro de hoje, que é professor
e pesquisador na área de filosofia e de história, músico em sabático e jornalista militante. O Carlos vai conduzir nossa conversa com o Mosto, que vai falar hoje pausadamente em espanhol, e o Zé Paulo e a Virgínia Fontes. Carlos, está contigo. Obrigado, Kim. Olá, comunidade da TV Boitempo, e uma boa tarde a todos e todas. Antes de mais, gostaria de agradecer à editora por esse convite, para estar mediando essa atividade, no meu entender, com 3 grandes estudiosos e estudiosas de Marx, que é o professor José Paulo Neto, a professora Virgínia Fontes e o autor do nosso Clube do Livro, Marcelo Mosto. O motivo dessa conversa é para falarmos desse lançamento, que é um trabalho, no meu entender, muito rico, muito provocativo, para realmente repensarmos e tentar ter uma visão mais alargada do que são as formulações marxianas, e, nesse sentido, eu não pude ler toda a obra, mas recomendo vivamente que possamos ler com muito afinco. Antes de chamá-los para as suas intervenções, farei uma breve apresentação de cada um. A professora Virgínia Fontes é historiadora, atua na pós-graduação de História da Universidade Federal Fluminense e integra o UNIEP. Entre seus vários livros tem O Brasil e o Capital Imperialismo, a Teoria e a História, e coautora também de Hegemonia Burguesa na Educação Brasileira, e apresenta vídeos, reflexões pertinentes na TV Boitempo. O professor José Paulo Neto nasceu em 1947 em Minas Gerais, professor emérito da UFRJ e comunista, amplamente considerado uma figura central na recepção de Lukács no Brasil, e é coordenador da Biblioteca Lukács da Boitempo. Autor também de Marx, uma biografia, que saiu pela nossa editora em 2020. O professor Marcelo Mosto, no campo da Sociologia, New York University, em Toronto, no Canadá. É autor do Velho Marx, uma biografia e seus últimos anos, que saiu pela Boitempo em 2018. E também é autor de Marx, uma biografia intelectual e política, que saiu pela Rinaldi em 2018, na Itália. Entre outros livros, organizado por ele, a sua obra está disponível no seu site, marcelomusto.org, e foi traduzida mundialmente em 25 idiomas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Virgínia Fontes para a sua primeira intervenção, tem mais ou menos 10 minutos. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Carlos. Aqui um abraço para quem está aqui organizando esse nosso encontro, a Lígia, o Kim, e um abraço especial para a Ivana, e dizer da minha satisfação de estar aqui com esses 2 grandes autores, o Marcelo Mosto, que é um amigo querido que eu não vejo há vários anos, com o intervalo da pandemia, o que é uma tristeza, e o José Paulo Neto, a quem eu vi, mas não encontrei, né, Zé Paulo? A gente se viu muitas vezes durante a pandemia em eventos virtuais, mas a gente ainda não conseguiu se encontrar pessoalmente, ao vivo, nesse período que ainda é resquício, é pandêmico e que a gente vem arrastando há tanto tempo. Bom, é bem complexo falar desse livro. Esse livro é extraordinário. São 2 autores, eu imagino que vai haver um debate interessante, porque são 2 grandes pesquisadores sobre Marx. Esse livro é excelente, é uma leitura mais ou menos obrigatória, e o Marcelo tem uma característica que eu acho que este livro especificamente, que é muito importante, que é de fazer a leitura sobre alguns temas do Marx que estão colocados em ordem cronológica, eles não estão desarrumados, e essa leitura historiciza o próprio texto do Marx. Então, ele vai tratando o Marx a partir dos diversos textos que agora estão sendo colocados à disposição dos leitores pela Mega. Isso traz uma contribuição que é muito original para o texto, para o livro do Marcelo, que é exatamente tentar retomar essa humanidade do criador, esse processo no qual a produção intelectual vai se constituindo com tropeços, com dificuldades, com grandes acertos, com voltas atrás,
com reconstruções e sempre com uma atenção absolutamente obsessiva pela qualidade do trabalho. Então, isso fica muito claro nos capítulos, bom, tem em muitos capítulos, mas especialmente na escrita do Capital, que é o capítulo, talvez, onde a gente vê o Marx sofrendo permanentemente com os adiamentos, com as dificuldades, as impossibilidades, mas essa é uma característica desse trabalho do Marcelo Musto, que é uma característica importantíssima, porque já está abrindo a porta para um novo tipo de leitura da obra de Marx, que é essa que vai comparando os diversos rascunhos, a correspondência, os processos de escrita, de ganho, etc. Mas o livro não se resume a isso, porque o Marcelo está sempre inquieto sobre as grandes questões. Então, cada capítulo desse livro é uma grande questão que ele está trazendo, eu não vou discutir cada uma, mas alguns exemplos importantes são o volume de leituras do Marx sobre a economia política, que, em parte, são menos lidos, menos acompanhados, mas que agora estão disponíveis. O debate sobre os manuscritos econômico-filosóficos, eu vou deixar esse debate para o Zé Paulo Neto, a discussão da concepção de alienação em Marx e vários outros temas. Mas eu não quero. Então, é um Marx muito humano que sai da pena do Marcelo Musto. E ele mesmo diz lá no final, é um Marx que não é uma estátua, é um Marx que não é pétreo, é um Marx aberto à experimentação e aberto ao desafio que é agarrar o mundo, compreender o mundo, não apenas para compreendê-lo, mas para superar o capital, para transformá-lo. Então, é um livro de leitura obrigatória. Eu devorei o livro, mas recomendo que leiam devagar e com calma. E agora eu vou fazer 2 questões para o Marcelo, só 2, eu fiz aqui 10 questões, claro, porque a gente é sempre exagerado, mas eu vou ficar em 2 questões que têm a ver, em parte, com a questão da alienação, mas, sobretudo, com um tema que eu venho trabalhando bastante, que é a questão das expropriações. Né? O Marcelo tem um capítulo excelente sobre evitar o capitalismo, é o título do capítulo, com ponto de interrogação, que é um debate, que é aquele formidável debate do Marx sobre as comunas camponesas russas e da necessidade ou não de expropriá-los para tornar possível uma revolução, e as respostas do Marx, que são respostas realmente brilhantes. E no qual Marx vai dizer que não é uma imposição histórica a expropriação para que a gente possa ir além do capital. Cada caso precisa ser estudado, etc. E que as leis que ele estuda, Marx, inclusive as leis históricas da origem do capital, são leis históricas, né? São leis tendenciais e não leis naturais. Mas a questão que eu quero trazer é que eu concordo inteiramente com a maneira como o Marcelo colocou o debate, eu vou um pouquinho além. Vou provocar o Marcelo. O que acontece é que as expropriações não cessaram, nem na expansão dos países capitalistas, nem mesmo nos processos dos socialismos reais, nem na antiga União Soviética, nem na China. E essa é uma das questões que me parece essencial quando a gente pensa é possível curto-circuitar o capitalismo. Ela é essencial, a meu juízo, porque, exatamente como pensa o Marcelo, capitalismo não é uma economia, é uma relação social. Né? Considerar o capitalismo como uma economia é o primeiro, eu diria que é a fetichização ou alienação intelectual, é perder de vista as condições histórico-sociais desse processo.
Mas, então, o debate que eu acho que permanece, que está colocado no texto na relação com os camponeses, hoje precisa ser colocado, por conta do título, O Capitalismo é Desnecessário, por conta do título, desse título, de em que medida nós podemos considerar países periféricos como capitalistas, ainda que não compartilhem das modalidades dos países centrais, na produção de tecnologia, na produção de conhecimento, na produção bélica, na condição bélica, etc. E se essa discussão, que remete às expropriações, remete, portanto, à produção massiva de seres sociais necessitados de vender sua força de trabalho, que é feita por uma mão com o capital, e na outra mão, né, o capital, em parte, utiliza essa força de trabalho diretamente para extrair mais valor, em parte, utiliza essa força de trabalho como maneira de rebaixar o valor do conjunto da força de trabalho. Isso é, se a gente, de fato, não precisa hoje pensar o capitalismo para além dos países centrais exatamente como relação social e não meramente como uma economia, como você mesmo mostra, né? Todo o trabalho do Marx para fazer a crítica dessa economia política, que era, de fato, o conhecimento para expandir as relações sociais capitalistas e, sobretudo, para justificar e legitimar as formas sociais do capital e a exploração do mais-valor. E é lógico que essa questão se liga à interrogação sobre o capitalismo hoje, né, em que muitos acabam falando do fim do trabalho, ligando o trabalho ao emprego, né, a um contrato de trabalho, e desconsiderando a atividade e, sobretudo, desconsiderando a relação da sujeição social dos seres sociais ao capital, ainda que sem a mediação do contrato de trabalho, o que vem se expandindo numa velocidade enorme, no mesmo compasso em que prosseguem as expropriações, tanto do povo do campo, quanto expropriações, agora já, dos citadinos ou urbanitas, ou o termo que a gente queira dar para essas populações como nós, urbanas, cujas sucessivas gerações se veem privadas de direitos, de contratos de trabalho e agora submetidos a processos cada vez mais distanciados, pelo menos na aparência, de um patrão, se vendo como empreendedoras exatamente no momento em que estão vivendo a sujeição mais brutal e mais absoluta a essa potência do trabalho morto convertido em forma de exploração do trabalho vivo. Isso é um comentário, é uma provocação que eu sei que não é o seu texto, Marcelo, mas eu não posso me furtar. Eu já estou nos meus 10 minutos e eu quero de novo parabenizar Marcelo e estou muito curiosa, Marcello, porque é o nosso Marcello. Muito curiosa para ouvir Zé Paulo, nosso mestre comum. Obrigado, professora Virgínia. Antes de passar a palavra para o professor Zé Paulo Neto, quero reforçar para quem está participando no chat aí no YouTube, possa mandar suas perguntas, que isso só vai enriquecer nosso debate cá. Então, professor Zé Paulo, o senhor tem aí mais os seus 10 minutos de introdução. Boa tarde a todos, a quem nos vê, a quem nos ouve. Eu quero dizer que eu detesto participar de tudo por via virtual, né? Eu quero sentir o calor das pessoas, dos amigos, dos adversários, mas, de qualquer jeito, eu quero dizer que eu estou muito feliz e agradeço o convite da Boitempo para participar dessa mesa com a minha queridíssima Virgínia, que desde o início da pandemia a gente só se vê,
não é? Não se abraça, não se beija. Do meu caro Carlos, que eu suponho que esteja lá em Lisboa, onde eu estive com ele muito rapidamente em março, e reencontrar o Musto, não é? Que eu também não vejo e não abraço desde antes da pandemia. É claro que eu ainda estou respirando, creio que todos, as novas brisas que oxigenam o Brasil desde a derrota eleitoral do projeto protofascista ou fascista que nos ameaçou durante 4 anos. Não é? Foi uma derrota eleitoral, não foi a derrota do que essa ameaça continua a representar para o povo brasileiro. Mas a gente já venceu uma etapa e certamente continuaremos combatendo. Olha, eu não tenho pergunta nenhuma para fazer para o Musto. Eu quero começar evocando algo que sempre me ocorre em diversas situações da vida intelectual, do dia a dia. É uma frase do Mário de Andrade, quando ele se referia, numa célebre conferência dele, dos anos 40, sobre o modernismo, e ele dizia o seguinte: o passado não é exemplo, o passado é lição. Esse mote eu o transfiro claramente para o trabalho que o Musto vem fazendo já há cerca de 2 décadas em torno de Marx. E é sobre esse trabalho que eu quero me deter por alguns momentos. O mundo é, como dizia Camões, não é? É cheio de contradições. Na entrada, final dos anos 80, entrada dos anos 90 do século passado, não é? Houve a implosão da antiga União Soviética, o Muro de Berlim caiu. Eu sempre digo que o muro caiu para o lado errado, mas, lamentavelmente, caiu. O muro caiu e nós enfrentamos uma conjuntura, eu diria, das mais contra-revolucionárias desde o Congresso de Viena. Desde o Congresso de Viena, o mundo, lá em 1815, o mundo viveu conjunturas restauradoras, reacionárias. Mas eu diria que a conjuntura política que se abre na crise do capital dos anos 70 do século passado abriu o caminho para uma conjuntura política extremamente contra-revolucionária. E, curiosamente, na sequência dessa conjuntura política reacionária, que derruiu claramente os partidos comunistas, os partidos de esquerda, transformou os partidos social-democratas em sócios da gestão neoliberal do capitalismo contemporâneo. No meio de tudo isso, Marx foi recolocado no debate, pelo menos no debate acadêmico. Eu me refiro ao papel que veio e vem desenvolvendo a famosa edição Mega 2 do consórcio que edita as obras provavelmente completas de Marx e Engels. Eu diria que é uma geração de estudiosos que eu chamo de geração Mega 2. Em primeiro lugar, chamando a atenção para a importância absolutamente filológica desse empreendimento, realizado por especialistas de vários países, com o objetivo de restituir a fidelidade máxima possível às edições de Marx e de Engels. Sob esse aspecto, eu estou convencido que a Mega 2 está cumprindo um papel extremamente importante. Mas, ao contrário de pensadores mais jovens, e quem lhes fala está às beiras de completar 75 anos, portanto, eu posso ser quase pai do Marcello Musto, eu tenho algumas reservas a fazer a Mega 2.
porque eu acho que ela inaugurou um ciclo de marxólogos, figuras que são capazes de descer a minudências da textualidade de Marx e Engels. E esse mergulho e essas minudências são absolutamente importantes, mas que tem um olhar que, penso eu, corre o risco de olhar Marx como uma figura do museu da genealogia do pensamento contemporâneo. Marcello Musto é da geração que eu chamo de Mega 2, mas ele tem uma peculiaridade, e é isso que eu quero ressaltar. Eu até nem sei se ele vai ter chance de falar, concorda com as minhas observações, eu diria, cautelosas com relação a Mega 2 e a geração que dela sai. Mas o Marcello Musto, que já é conhecido do público brasileiro, atenção, a antologia dele sobre a Primeira Internacional, que saiu pela Boitempo, o belíssimo livro sobre o Marx velho, que também saiu pela Boitempo, por artigos e prefácios que ele vem publicando no Brasil, em revistas especializadas, ele já é conhecido do nosso público. Eu diria que ele não precisa de apresentação. Mas eu diria que é importante ressaltar uma particularidade que a mim me parece essencial do trabalho do Marcello Musto, no interior da geração que eu chamo a geração Mega 2. É que Musto não padece do viés do academicismo. Ele não tem um olhar sobre Marx que é um olhar que identifica a reflexão de Marx. A visão, a concepção e o trabalho do Musto não são vítimas de vieses academicistas. Todo o trabalho do Musto, e eu diria que eu conheço bastante parte do trabalho dele, não é? Esse livro que está sendo lançado pela Boitempo, que eu acho que já tarda aqui, eu o tenho desde a sua edição italiana de 2011. Todo o trabalho do Musto é recuperar filologicamente o Marx para fazer dele um instrumento de pesquisa e de compreensão da sociedade contemporânea. Por isso eu citei Mário de Andrade, que certamente o Musto não conhece nem tem a obrigação de conhecer. Não é? O passado não é exemplo, o passado é lição. Todo o trabalho do Musto, todo, embora tenha os traços da excelência acadêmica, o leitor desse livro vai comprovar claramente esse rigor próprio da excelência acadêmica, não reduz o pensamento do Marx a um monumento filológico. Boa a ideia de lançar na coleção As Armas da Crítica. Eu acho que é aí que está o lugar adequado para a reflexão de Marcello Musto. Ou seja, é uma reflexão que, com todo o rigor acadêmico, vai muito além da redoma universitária. O discurso de Marcello Musto é límpido, é claríssimo, tem uma enorme articulação lógica, mas, sobretudo, ele é credível e audível para os não especialistas. Nesse sentido, eu quero enfatizar a importância da leitura desse livro do seu lançamento no Brasil. Trata-se de um ensaio policromático, é uma espécie de polifonia em torno de textos capitais de Marx, feito com rigor acadêmico, mas com o objetivo, tendo como alvo municiar o leitor que disponha de alguma capacidade crítica para pensar a realidade contemporânea e atuar no sentido da sua transformação. Eu creio que essa é a peculiaridade que a mim me chama a atenção
no já, eu diria, alentado e volumoso trabalho do Musto. É uma pena que só agora estejamos traduzindo, eu diria que com algum atraso, não é? Eu diria de mais de 10 anos, a edição de Pensar Marx. E atenção, os marxismos. Isso me parece importantíssimo, né? Eu sou um velho bolchevique, como todo mundo sabe, não é? E, aliás, impenitente. Mas é preciso focar a tradição marxista não como uma sinfonia, mas como uma polifonia. Não existe, não é, salvo no discurso político eleitoral, o marxismo. Existe uma tradição intelectual para a qual, ao longo dos seus trabalhos, Musto está sempre muito atento, com rigor, mas com uma atitude intelectual que me parece a mais recomendável. É extrair, não exemplos, porém lições. Então, nesse sentido, eu posso me sentir muito gratificado com a publicação dessa obra, não é? Que eu utilizei várias vezes na biografia que eu escrevi do Marx. Não é? Eu aprendo muito quando leio com este, eu me permitiria dizer, jovem da geração Mega 2, aprendo muito com ele, porque os textos do Musto têm uma qualidade que é essencial. Mais que oferecer respostas, eles estimulam a dúvida, o questionamento, a preocupação em ir mais além da textualidade. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar a Boitempo, cumprimentar o meu querido Musto, a quem eu não abraço já tem alguns anos, antes até de perder o contato pessoal com Virgínia. Eu quero saudá-lo, não é? E dizer que, não só no meu coração, mas, sobretudo, na minha cabeça, ele tem um lugar de destaque entre os jovens pesquisadores que estão nos ajudando a nos aproximar mais de Marx, não como exemplo, mas como lição. Muito obrigado. Eu acho que eu não fui além dos meus 10 minutos, hein? Não, foi 11, foi 11. Obrigado, professor Zé Paulo Neto. Agora passaria a palavra para o professor Marcelo Musto, terá um pouco mais de tempo, uns 15 minutos. Ele falará em espanhol, falará pausadamente para que todos possam compreender. Tenha a palavra, professor, fica à vontade. Muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a Boitempo pelo convite. Estou muito contento de estar no Club de Armas da Crítica e que mi último libro, el terzo con la Boitempo, fue publicado en esta importante iniciativa editorial. Y claramente agradezco muchísimo a mis colegas, a mis amigos, Virginia y Zé Paulo, que hoy voy a llamar Zé Paulo y no maestro como hago generalmente. Tengo poco tiempo y además tengo que hacer el esfuerzo de hablar lentamente, que es muy difícil para mí siendo un napolitano, un trabajo en Canadá. Y generalmente, como Zé Paulo ha dicho, me gusta hablar con pasión y con calor. Intentaré de dividir esta intervención en dos partes. En la primera parte quería hablar un poco sobre el subtítulo del libro, que sería Guía para Nuevas Lecturas, y dar un poco de informaciones para tener un debate con noticias sobre lo que está pasando hoy sobre la investigación de Marx en el mundo. Y en la segunda parte voy a presentar un poco mi texto volviendo a algunas de las cosas que me han indicado y preguntado Virginia y Zé Paulo.
En un libro que publiqué en el año 2010 y que fue publicado en español también, se llamaba De regreso a Marx, yo hice un estudio colectivo, un libro colectivo sobre el Marx Revival, sobre esta redescubierta de Marx entre 2000 y 2010. Y esto es un tema que ha sido siempre muy importante para mí, estudiar la recepción de Marx y estudiar la recepción de Marx con esta mirada polifónica, como nos ha dicho José Paulo. Entonces, establecer relaciones y invitar colegas desde diferentes disciplinas y países a ayudarnos a entender qué es Marx hoy, qué Marx se lee hoy en el mundo, hoy también en el pasado, y cuáles son las principales tendencias sobre la lectura de Marx. Esto es algo que después de la crisis económica del 2008, aún en América Latina ya había pasado un poco antes, se fortaleció. Y tenemos un incremento significativo de publicaciones sobre Marx en muchísimas partes del mundo. Y lo que yo voy a hacer en los próximos 5 minutos sería una sorta de reconstrucción del debate sobre Marx, territorial y temática. ¿Dónde se lee Marx? ¿Qué tipo de Marx se lee? ¿Y qué diferencia tiene esto con respecto a los debates de los años, de las décadas pasadas? Y al final voy a intentar de decir por qué tal vez algunas partes de mi libro, de mi último libro, puedan ser interesantes para contribuir a este debate. Aún en Norteamérica, empezando con la primera parte del mundo, escuchando los comicios de Trump de ayer, o un libro muy importante que ha vendido 1 millón de copias, que era esto American Marxism de Mark Levin. Parece que los Estados Unidos están en una, como ha dicho Trump, dictadura socialista y comunista. Hay un creciente conservadurismo en esta sociedad. Y esto es muy característico en las universidades. En las universidades norteamericanas podemos observar un proceso de expulsión de los académicos marxistas que responde a diferentes resultados. El primero es una cuestión generacional, el segundo es una neoliberalización de la universidad, que también significa que ahora los profesores son contactados no por el departamento, y esto significa por la calidad, sino por la administración, y esto significa siguiendo otros principios políticos o también de, no sé, contratar personas que puedan llevar dinero a la universidad. Nosotros tenemos ahora una condición donde hay 1, 2 profesores marxistas en las universidades norteamericanas. La universidad donde yo trabajo es un ejemplo de esto, porque nosotros teníamos profesores, colegas marxistas militantes, no solo marxistas académicos, ¿no? Que lo único que nos interesa, como Leo Penich, como Ellen Maxine-Wood y otros. Y ahora la York University está virando en otra dirección. Es un ejemplo de muchos otros que podría ser. Es verdad que en Norteamérica hay un movimiento de jóvenes que se están acercando al socialismo, y esto es un hecho positivo. Pero también yo invitaría a los colegas, los compañeros que nos escuchan, a entender la que podríamos llamar como una peligrosa hegemonía que este socialismo podría difundir en el mundo, ¿no? Me refiero a la importancia de Jacobin y otras publicaciones similares, que claro, a veces dan mucha importancia a personas que son a favor de la guerra, que apoyan a la guerra, que están en el mismo partido de Joe Biden, y esto sería algo muy complicado y claro, un paso atrás, yo pienso, si se compara esto con la influencia del marxismo europeo, de América Latina, que ha sido tan importante en las décadas pasadas.
En Europa, este Marx Revival, esta redescubierta de Marx, puede ser fotografada en países como Italia, como Francia. En estos países no se ha publicado un libro sobre Marx, casi, yo diría esto, o libros de Marx para 2 décadas, más de 2 décadas. Entre la fin de los años 80 y el 2008, 20 años, las publicaciones de Marx o sobre Marx han sido muy, muy poco relevantes. Y hablo de países donde el marxismo en los años 60 y 70 era la cultura política más importante en el país, en la universidad, en los centros culturales. Ahora no es así. Y Marx vuelve a ser discutido, debatido también en países como España, como Portugal, como el centro de Europa, como Inglaterra también. A lo contrario, tenemos una tendencia muy negativa en países como Alemania, como Holanda, que son también países donde se quedan centros de investigaciones de la obra de Marx y donde están los manuscritos de Marx. No hay profesores, no hay jóvenes intelectuales, son muy, muy pocos que trabajan Marx, el marxismo en la universidad. Y eso significa una influencia negativa que va a salir en las próximas décadas en los jóvenes. Y en Europa tenemos sobre todo una debilidad en la izquierda europea, una debilidad que hemos visto muy bien, muy claramente, cuando con humillación, si puedo utilizar esta palabra, hemos visto que solo una parte pequeñísima de los diputados de la izquierda anticapitalista, de la izquierda radical europea, han votado contra la guerra al Parlamento Europeo. La mayoría ha votado en favor o se abstuvo. La excepción sería la France Insoumise, ¿no? Por ejemplo, en Francia, pero hay un problema muy fuerte, en particular en el este de Europa, donde es muy difícil volver a retomar un discurso sobre marxismo, sobre socialismo. El panorama en Asia es un panorama muy interesante. En un país como Japón, donde ya existía esta escuela filológica que Paulo nos ha descrito también, ahora que estos viejos samuráis de los estudios sobre Marx, que tan han contribuido sobre todo a la crítica de la economía política marxista, se ven como apoyados, ayudados desde una nueva generación. Y el caso de Koei Saito, que es un autor que también ha sido traducido en Brasil, publicado por La Boitempo, es un autor que ha publicado un libro que ha vendido más de 500,000 de copias en Japón y ha ayudado mucho a retomar el discurso sobre Marx y los marxismos en una parte del mundo donde un pensamiento conservador había sido absolutamente hegemónico en las últimas décadas. Y en países como Sudcorea también hay una muy combativa generación de estudiosos. A veces parece que hay más los libros que se publican en este país, en Sudcorea, que los estudiosos que lo leen. Pero ayuda para que esta tradición marxista siga. Al contrario, Marx no existe en los países socialistas. Marx no se puede publicar en países como Norcorea y en países como Vietnam. Libros de Marx con dificultad, pero se pueden publicar en Irán o en Saudi Arabia, pero no, por ejemplo, en Vietnam, donde el gobierno tiene el copyright de Marx y no lo publica y no autoriza publicaciones de nuevos libros sobre Marx. Es una paradoja que nos ayuda a pensar algunas de las tragedias del siglo XX. Y después hay China, que es un país muy interesante, porque es un país donde se están traduciendo muchísimas obras y el marxismo se está entendiendo en esta forma plural, limitadamente plural, sino plural, pero se encuentra Marx solamente en las facultades de filosofía. No se encuentra Marx, o Marx es
casi, si no completamente desconocidos en las facultades de economía política. Y esto parece muy similar a lo que ha pasado hace algunas décadas en Estados Unidos o también en Europa. Hay muchos departamentos de marxismo, hay muchas facultades hoy de marxismos, pero en estos lugares se hace sobre todo el pensamiento de Xi Jinping. Y yo me atrevería a decir que hay menos Marx en los manuales de marxismo de la China de hoy que en los manuales de la Unión Soviética al tiempo de Stalin. O sea, hay que tomar todo esto con grande atención y hay que entender que en China hay un melting pot entre marxismo-leninismo, nacionalismo, patriotismo y también valores antiguos de la cultura tradicional china. Y por fin hay otro país donde el marxismo ha jugado un papel significativo hasta algunos años, hasta hace pocos años, que es India, que ha tenido una tradición muy importante, y me refiero solo a un estado de India, el Bengala del Oeste, donde los comunistas han estado al gobierno 34 años, pero han sufrido derrotas dramáticas en los últimos años, dramáticas. Han seguido un modelo económico muy cerca al neoliberalismo que fue utilizado en China y sobre todo han utilizado un marxismo, en mi opinión, muy dogmático, demasiado dogmático. Muchas veces, demasiadas veces yo he entendido, he escuchado líderes de los partidos comunistas indianos hablar de un socialismo que solucionará automáticamente otros problemas, como por ejemplo el problema de casta. Esta lectura de Marx es una lectura muy limitada y muy problemática que yo pienso que tenemos que revisar y podemos hacer esta revisión ayudándonos con estos nuevos documentos, nuevos materiales y nuevos estudios que están surgiendo en los últimos años. No hablo de América Latina porque ustedes conocen muy bien la condición en esta parte del mundo y vuelvo mucho más rápidamente a la segunda parte, que sería la discusión temática sobre Marx. ¿Cuál es el Marx que se lee y cómo ha sido considerado, cómo es considerado Marx en estos años? En Norteamérica yo veo que está llegando una ola muy conservadora en la universidad. Y esta ola conservadora yo no la veo llegar solamente desde la derecha, sino la veo llegar fuertemente desde sectores liberales o progresistas de la universidad, que han hecho algunas cosas importantes y significativas y que tenemos que considerar la gran importancia de estos. Pero cuando han abierto discursos como la decolonización de la política, la decolonización de la sociología, etcétera, etcétera, han ayudado a hacer una tabula rasa del pensamiento político. Están afirmando que no leer a los clásicos es una cosa inútil y que Voltaire, Hegel o Marx son autores blancos, europeos, racistas, eurocéntricos y que no han entendido la complejidad del capitalismo o de la sociedad. Marx, cuando es considerado en forma positiva, es considerado como un autor limitado al conflicto, solo al conflicto entre capital y trabajo. Ha sido por esto que yo he escrito el libro Ovello Marx, The Last Years of Karl Marx, porque yo quería mostrar esto y ahora estoy siguiendo con un trabajo de investigación muy difícil, pero yo pienso muy importante para mostrar cómo ya antes de Marx y después de Marx, el pensamiento socialista, el movimiento obrero, ha tenido una importantísima atención a temáticas como la emancipación de género, la ecología, la oposición al colonialismo y cómo estas son palabras fundamentales que vienen desde el discurso del movimiento obrero. Una parte de este trabajo ya ha sido publicada en Brasil en la antología sobre la Primera Internacional
que es una ontología que muestra claramente cómo con muchas dificultades, muchas contradicciones, el socialismo nunca ha sido solo economicismo. Muy claramente esto, no solo para los pensadores socialistas, y Marx sobre todo, sino también en las formas políticas, en las fuerzas organizadas políticas y sindicales. Entonces, esto es un elemento de preocupación que yo veo llegar y que veo que toma mucha importancia también en la izquierda y también en la izquierda radical. Esta idea de no leer a los clásicos, no entender los fundamentos de la sociedad y tratar a Marx como los otros. El segundo uso perverso de Marx, que en países como España es muy importante, que en países como Italia también ha tenido un desarrollo y que está llegando, yo pienso, si no soy mal informado, también a América Latina, es esta idea del rojipardismo, este uso de Marx con palabras y formas completamente diferentes de la realidad. Ustedes me entienden, ¿no? Si abro esta palabra, rojipardismo, ¿no? Y esto es un peligro muy importante que otra vez nosotros tenemos que priorizar y luchar contra y mirar a la importancia que Marx ha dado a categorías como la migración. Es una excelente posibilidad para luchar contra esto. La Mega 2 ha sido importante y yo puedo decir que todas las cosas que ha dicho C. Paulo son cosas que estoy de acuerdo. Y yo añadiría una cosa más. Yo añadiría esta idea que yo siempre he luchado, me he peleado contra, la idea que la generación pasada que ha leído Marx no la ha entendido bien, porque faltaba esta obra o este cuaderno de nota que se ha publicado en los últimos 10 años. O esta cosa un poco ridícula que yo llamo el drama de la Discovery, que cada vez que hay una olla nueva, se habla de un nuevo Marx, de un Marx desconocido. Yo pienso que si hay algo que puede ser útil a los lectores de Boitempo, a los lectores de Marx en Brasil, es mirar en este libro muy modesto, en este libro muy limitado que yo estoy publicando, que se llama Repensar Marx y el marxismo, también porque en el Club Armada Crítica solo te dan 300 páginas y no se puede escribir más, es el hecho que el tema de mirar a Marx con esta forma de Marx desconocido o unknown Marx, como decías el Martin Nicolaus, en un ensayo muy famoso que acompañó la primera publicación, la traducción en inglés de los Grundrisse en América, en Estados Unidos, en Inglaterra en 1973. Bueno, esto se ha completado cuando en los años 70 el antropólogo Crader ha publicado los manuscritos antropológicos de Marx, los manuscritos de etnografía de Marx, que son las cosas muy importantes sobre las cuales Virginia ha llamado mi atención. Después de esto, la mirada sobre Marx, entender a Marx, claro que ha sido mejorada. Claro que ahora tenemos esta cosa preciosísima que es leer los cuadernos, las notas de lecturas de Marx. Claro que ahora podemos mirar la correspondencia de Marx a Engels no solo leyendo las cartas que ellos escribieron, sino también leyendo las cartas que ellos recibieron para entender más este proceso de aprendimiento de Marx y de Engels, que nunca ha sido un proceso de aprendimiento meramente académico, meramente hecho en la library del British Museum, sino siempre ha sido un proceso de aprendimiento político. Esto ha pasado en la Primera Internacional, para hablar solo de la segunda fase de la vida de Marx. Esto ha pasado con la Comuna de París y esto ha permitido
a nosotras y a nosotros hoy de hablar de esta cuestión de la desexpropiación, de la alienación, que Virginia ha mencionado antes y sobre la cual, Virginia, lo siento mucho, claramente yo solo voy a hablar un minuto y después seguimos con la conversa adelante. Lo que yo he añadido sobre este tema con respecto a la publicación de Ovello Marx ha sido la descubierta de Marx, de un autor muy importante. Se Paulo no va a encontrar estas cosas en el libro italiano que él tiene en sus manos, porque esta versión portuguesa es algo que yo he revisitado y he escrito también para la edición española y portuguesas que salen este año. Entonces, esto es un capítulo que no hay. Pero es un capítulo, yo pienso, muy importante porque Marx fue capaz de entender, gracias a Chernyshevsky, gracias a este sociólogo populista ruso, y populista al tiempo significaba un anticapitalista de izquierda, que se puede pasar desde una fase económica a la otra, sin naturalmente seguir toda la línea de desarrollo económico y por lo tanto político, social y cultural. Nueva Zelanda, escribe Chernyshevsky, no tiene que esperar 200 años para que el liberalismo se desarrolle y las mercancías puedan circular como pasó en Inglaterra en los siglos antecedentes a la revolución industrial. Y Marx, por esta razón, indica la posibilidad, una posibilidad que es siempre históricamente limitada, la posibilidad a saltar una etapa de la historia de la humanidad, siempre porque el capitalismo se está desarrollando en otra parte. O sea, Virginia, Marx nunca volvió a hacer, no sé, un nuevo Bakunin, un nuevo Herzen. Siempre un Marx que piensa al papel fundamental que el desarrollo capitalista ha hecho a la humanidad, como he intentado de demostrar en un capítulo de Ovello Marx. Ma volviendo al tema de Se Paulo y volviendo a la cuestión de los estudios sobre Marx, de las nuevas lecturas de Marx, yo pienso que tenemos la posibilidad de volver a un autor, y con esto, Carlos, voy terminando en un minuto, volver a un autor que no es naturalmente diferente, completamente diferente, otra cosa a lo que conocíamos antes. Y claramente no puede ser relegado al museo del pensamiento político o al museo de los racistas eurocéntricos, como nos dicen los liberales, a veces abajo de la bandera del progresismo en Norteamérica o en otras universidades. Este Marx que estamos descubriendo gracias a sus preguntas, Se Paulo, gracias para decir estos, porque en estos cuadernos de notas nosotros encontramos las preguntas de Marx, la autocrítica de Marx, que como Se Paulo me ha enseñado leyendo sus libros, es elemento fundamental del pensamiento de Marx, en la capacidad de leer, de aprender, de no estar satisfecho, y por esta razón Marx leyó a Chernyshevsky, porque Marx, si no tenía esta componente, no iba a focalizarse en el ruso, en la necesidad de aprender el idioma ruso en el 1969, cuando había tenido que trabajar al completamento del segundo libro del Capital. Entonces, con estas anotaciones, nosotros tenemos las preguntas, la autocrítica y sobre todo tenemos un Marx que habla de muchas cuestiones con las cuales antes nunca ha sido relacionado o ha sido relacionado en una forma, a mí me parece, queridas Virginia, querido Se Paulo, muy equivocada. Este es un Marx que habla de migración. Este es un Marx que mira a lo que pasa en California en el 1877, el racismo contra los trabajadores chinos, y escribe: esta cuestión es central. Nosotros ya lo sabíamos esto, gracias al debate de la Primera Internacional entre obreras y obreros ingleses e irlandeses, y ahora lo encontramos más. Y Virginia, esta cuestión de las desapropiaciones
es algo que nosotros encontramos en la análisis que Marx está haciendo de muchas otras sociedades. Yo he leído cosas interesantísimas que Marx ha escrito sobre Australia, sobre México, sobre Indonesia y sobre todo en relación a Argelia, donde Marx escribe claramente que hay que oponerse a la presencia francesa en Argelia. Había sido interesante mostrar estas cartas a los comunistas franceses más dogmáticos de los años 70, porque esta presencia va a destruir la forma de comunidad, va a introducir en las relaciones humanas, en este capitalismo como relación social que Virginia nos ha indicado en una forma tan linda, tan buena, en pocas palabras, y va a destruir la posibilidad de construir el comunismo, el socialismo, que claramente, lo voy a repetir una vez más, no tiene nada que ver con elementos prehistóricos de las sociedades que existían antes. Es una potencialidad, es una posibilidad que Marx deja como una puerta abierta si hay condiciones históricas y políticas que se manifiestan. Ayer, en el 1881, en relación a la Obshchina y a Beretz Zurich, hoy en Bolivia con, no sé, el gobierno y los movimientos sociales de izquierda, por ejemplo. Para terminar, ¿por qué leer a Marx? Se Paulo nos ha dicho, pesquisa y comprensión de la sociedad contemporánea. En esta forma de polifonía, en esta forma de pluralidad, tenemos que hacer muchísimas cosas más, porque hay que pensar que el Capital ahora no es este libro con 3 tomos que la generación de Virginia, de C. Paulo, conoció. Ahora es un libro infinito, inacabado, que cuando tú lo terminas de leer tienes que empezar nuevamente desde la introducción de 1857 en 15 volúmenes. Y se entiende también por qué el pobre Engels ha fatigado tanto y ha tenido que esperar tanto para publicar estos manuscritos. Nosotros necesitamos de nueva antología sobre el pensamiento de Marx. Necesitamos de entender mejor la recepción de Marx en el mundo. ¿Qué significa la palabra Marx en el 1920 en este país? Significa un texto que no sé, sería el manifiesto del Partido Comunista, ma en otra década, en otro país, Marx significa los manuscritos económico-filosóficos del 1844. Y en mi libro he intentado de criticar esta sobreexposición, esta importancia exagerada del joven Marx que ha tenido, para hacer solamente un ejemplo. Ma sobre todo, y con esto termino, me han dicho a mí, cuando yo tenía 20 años, 22 años, que como militante político sentía la necesidad de leer a Marx, porque claro, C. Paulo, por esto yo he pasado 20 años en la cárcel de los cuadernos y de las notas de Marx. ¿Por qué? Porque me habían dicho no solo que Marx pertenecía al pasado, como hoy están intentando de decir Marx es solo para los eurocéntricos, solo para los blancos, solo para los machos, etcétera, etcétera. Hay que derrotar esta vulgata, sino a mí me habían dicho que todo había sido ya escrito y dicho sobre Karl Marx. Y me parece muy claramente que no es así. Me parece que en los próximos años van a florecer muchos nuevos debates y estudios sobre Marx. Y lo que a mí me interesa más es rescatar no solo el Marx de la crítica de la economía política, que ha sido tan debatido y con razón y con alegría después del 2008, sino el Marx político. Y para leer, entender el Marx político, hay que estudiar, hay que concentrarse con mucha atención en estas décadas, los años 60, los años 70. Yo pienso que esto Marx, que se abre a estas nuevas cuestiones que he mencionado antes, o a muchas otras, como la libertad individual, como la emancipación de género, como la importancia de la tecnología, etc. Yo pienso que este Marx será muy útil para revisar, para construir críticamente, sobre todo para criticar a Marx, para completar a Marx, pero esto Marx nos sirve para escribir el nuevo programa de la nueva sinistra, izquierda, izquierda, anticapitalista que tenemos que construir. Muito obrigado.
Obrigado, professor Marcelo Musto. Tivemos algumas questões aqui. Eu, primeiramente, quero fazer uma que eu, por ser um hegeliano, sou suspeito, mas eu acho que seria interessante colocarmos aqui no debate. Do que foi descoberto, muitas aspas, descoberto na Mega 2, o que se encontrou que pode nos ajudar a compreender tanto essa relação entre o Marx e o Hegel, que eu acho que é muito cara, pelo menos para mim. E aí eu queria ler, antes de ler, eu queria colocar um outro elemento que eu escrevi, mas esqueci, que é que o professor Marcelo Musto puxou, que é a ideia do jovem Marx e do velho Marx, que isso é um debate que divide o marxismo, do modo geral. Acho que se pudesse aprofundar esse ponto também seria importante. E a outra é a pergunta do Vitor Mendes, que diz o seguinte: como ensinar o marxismo para quem mais precisa? Os pobres sem consciência de classe e com pouca instrução. Eu só diria que acho que todos nós precisamos do Marx, não é só os pobres sem consciência de classe. Então, essas seriam as duas questões, e mais ou menos uns 4 minutos para cada um responder. Eu começo com a professora Virginia Fontes, novamente, pode ser? Eu queria agradecer, nesses 4 minutos, agradecer essa bela palestra do Musto, de estar acompanhando com ele lentamente, que é realmente alguma coisa rara, lentamente esse processo de trazer o Marx com o máximo que esse Marx tem para oferecer para esse projeto hoje. E eu vou me concentrar principalmente na pergunta, né, do Vitor Mendes. Eu acho que quem está assistindo a palestra está observando que é possível falar de Marx, falar das grandes questões do Marx, com um público muito maior do que aquele que a gente está acostumado ou imagina. Assim, é lógico que tem um grau de complexidade, que a simplificação do marxismo de manuais é péssima, mas qualquer trabalho que traga a clareza das contradições e traga o elemento central, que eu acho que é esse que o tempo todo o Marcelo aponta, de que capitalismo é uma relação social, é uma relação de produção da vida entre seres sociais e natureza, e é nessa relação, é esta relação que foi analisada historicamente pelo Marx como processo contraditório e como contendo possibilidades que dependem da luta e dependem do engajamento sociopolítico, cultural, etc. Então, nós temos bastante experiência de curso, eu, Zé Paulo, Marcelo, de cursos para os mais diferentes níveis de público. E isso mostra para a gente que a simplificação ou simplismo é sempre péssimo para a divulgação do Marx, porque a vida social não é simples, ela é complexa, ela exige que a gente toque nas questões candentes das contradições. E o que é surpreendente é que, quando a gente toca nessas contradições, o público, letrado ou não letrado, sente. O Gramsci, aliás, tem uma expressão que é uma expressão muito interessante, que é essa conexão entre o sentir e o pensar. E como a gente constrói essa conexão entre o sentir e o pensar. E a leitura do próprio Marx, e eu lembro, obviamente, do texto de grande difusão do Marx, que é o Manifesto Comunista, o Manifesto do Partido Comunista, é um texto facílimo, é um texto de acesso fácil. Ele não tem nenhuma dificuldade aparente de leitura. No entanto, é um texto denso, é um texto altamente complexo. Da mesma maneira, como eu vou contar um exemplo, a gente fez cursos com turmas de movimentos sociais com alfabetização, algumas pessoas com alfabetização muito limitada, e que se encantaram por aulas do capítulo 1 do Capital, por exemplo, e que se encantaram acompanhando. Não eu acho que isso aí depende de militância, de organização, de enfrentamento e de pesquisas e livros como os do Marcelo, e eu vou dizer do José Paulo Neto, cuja biografia é uma obra-prima, é um trabalho de fôlego
com essa biobibliografia entremeada, que é a característica e a marca do trabalho do Zé Paulo. Isso não significa que esses livros sejam imediatamente, instantaneamente, acessíveis a todos. Isso se trata de uma construção. Mas os 2 livros são acessíveis. O do Zé Paulo tem excesso de nota, né, Zé Paulo? Umas notinhas com um numerinho, assim, que a gente não consegue nem enxergar, tem de procurar o número com a lente. Mas o livro do Musto que a gente está, do Marcello, que a gente está comentando agora, é um livro que se lê com muita... Está aqui, com muita tranquilidade. E até porque ele está trazendo as questões, é um texto escrito, uma linguagem muito clara. Ele está trazendo questões, ele vai atualizando as questões na própria medida que está apresentando o problema. Então, eu acho que essa é uma tarefa permanente. A tarefa da formação política é uma tarefa constante. E ela passa da pesquisa, passa da publicação, passa pela militância mesmo, pelo engajamento na militância e pela certeza de que não é a simplificação que vai resolver o nosso problema. Na verdade, nós temos de enfrentar tanto um mundo complexo do ponto de vista da compreensão, quanto um mundo complexo do ponto de vista da transformação. E eu acho que, se eu não me engano, o Marcello termina esse livro dizendo que a transformação socialista é mais longa e complexa do que se imaginava para alguns, como se fosse alguma coisa no dia seguinte. E é esse processo que nós temos de enfrentar num mundo que perigosamente balança para o fascismo, para a bomba atômica e para a devastação ambiental. Um fascismo ambiental que a gente mal dimensiona. Eu não quero tomar muito tempo, quero ser rapidinho. Professor Zé Paulo, tem mais uns 4 minutinhos. Um pouco com relação à questão do Vitor. Eu não vou respondê-la, mas vou lhes dar um exemplo. Há uns 6 anos atrás, lá na UFRJ, fez-se um convênio com o MST por uma turma de estudantes do MST. Então, eles fizeram o curso lá através de um convênio chamado Pronera, algo assim. Depois das aulas estritamente curriculares, havia um tempo para discussão livre. E eu formei um grupo para ler alguns romances brasileiros. Notem, romances. Todos eles com alguma conexão às lutas camponesas. Eu estava me lembrando disso agora, enquanto a Virgínia respondia. Eu me lembro que eu sugeri um romance que ninguém mais lê, O Tronco, do Bernardo Ellis, que narra a luta camponesa nos anos 30 em Goiás. E sugeri, naturalmente, aquele que é santo do meu altar, que é Graciliano Ramos, Vidas Secas. Muito bem. Vamos nós discutir Vidas Secas. Eles liam o romance e depois tínhamos um círculo, sem nenhum paulofreirismo, em que se discutia o romance. E havia uma mulher, eu até não vou dizer o nome dela, porque ela, nesses últimos anos, cresceu muito como militante do MST e é hoje uma personagem conhecida, que ficou calada o tempo todo. No fim da sessão, eu disse: fulana, você não leu o romance? E essa mulher me deu um dos mais ricos depoimentos, que deixou a turma do grupo toda chorando, inclusive o professor. Ela disse: é o primeiro romance que eu leio na minha vida. Ela começou dizendo isso. Mas eu quero dizer que não é um romance. É a história da minha família. Ela entendeu, e aí ela falou sobre o romance, ela entendeu mais Vidas Secas do que o fez meu querido Carlos Nelson, né?
Estão passados 10 anos desde a morte do Carlos Nelson, e no funeral dele essa moça estava presente. Ela entendeu mais Graciliano lendo pela primeira vez um romance do que o Carlos Nelson, que dissecou Graciliano Ramos. O que eu quero dizer com isso? O problema não está na cabeça das pessoas. O problema não está nos textos. O problema está na realidade. É a vida, a história concreta que põe possibilidades de acesso às consciências mais simples a conteúdos, às vezes, os mais complexos. Eu não quero passar os meus 4 minutos, porque o tempo é do Marcelo, para ele terminar, e ele é que é a estrela dessa festa, não nós. Mas eu não queria deixar de aceitar a provocaçãozinha do Carlos. Eu continuo dizendo que sem Hegel, o tal de Carlos Marx não existiria. Marx é impensável sem Hegel. Marx é inviável sem Hegel. Então, aquela ideia do jovem Marx, depois aquela ideia altusseriana, não tem nada a ver com a realidade histórico-intelectual de Marx. Era só isso. Mas eu quero retornar ao Musto, que vai ter, supõe, a palavra final disso aqui. A rápida intervenção do Musto mostra claramente o tipo de marxista que ele é. Ele não é um marxista acadêmico. Ele está na academia, ele atende aos mais altos requisitos da academia, mas ele não escreve para a academia, não. A academia também pode lê-lo. Não sei se o faz, mas a academia pode lê-lo. Quero dizer para vocês que há certos sentimentos, certos afetos que são, eu diria, condenáveis. Não é? Um deles é a inveja. Eu sempre tive inveja de uma figura que não é da minha geração, foi de uma geração anterior, que foi Leandro Conder. Eu sempre tive inveja da prosa do Leandro, do jeito do Leandro escrever. Um dos fulanos de que eu tenho inveja hoje é o Musto, porque ele é capaz de escrever atendendo ao rigor científico, teórico, o nome que vocês queiram dar, atendendo às exigências da academia, mas que você lê com um prazer, sendo acadêmico ou não, sendo especialista ou não. O exemplo, para mim, maior, não é? É o livro dele, já editado pela Boitempo, O Velho Marx, que você lê, não é? Apesar da pletora de indicações teóricas, você lê como se estivesse lendo o romance dos dias finais de Marx. Este livro, que eu li com o meu italiano capenga já há mais de 10 anos, acabei de ler e disse, caramba, esse cara escreve muito melhor que eu. Quero dizer que eu tenho a grande inveja de gente que escreve assim. E por isso eu conclamo. Os acadêmicos... Acadêmico hoje raramente lê, não é? Mas isso é outra história que nós não vamos discutir aqui. Eu conclamo o leitor médio da Boitempo, que não precisa ser especialista em nada, a percorrer as páginas desse livro que está sendo lançado agora. E queria dar à Virgínia, ao Carlos e à estrela da nossa festa um abraço muito afetuoso e dizer que essa conversa, para mim, foi uma conversa arejadora, oxigenadora. Muito obrigado. Obrigado, professor Zé Paulo. Passo a palavra ao professor Marcelo Musto. En 4 minutos, no solo tengo que hablar desde la educación y la pregunta de Vítor, sino también, Carlos, me preguntaste del joven Marx y de esta cuestión entre Marx y Hegel. Es un papel casi imposible, ustedes me perdonarán la superficialidad. Si nosotros miramos a este debate, como acaba de decirse Paulo, sobre el joven Marx y la elaboración matura de Marx, de la crítica de la economía política,
Yo pienso que nunca, no me gusta decir cosas así, pero yo pienso que a Marx le sorprendería mucho, muchísimo, mirar cómo algunos de sus primeros manuscritos han sido tan importantes en la difusión de su pensamiento. Esto no significa que estos manuscritos de Marx, estoy pensando a la ideología alemana y a los manuscritos económico-filosóficos del 1844, yo no estoy diciendo que no son brillantísimos, importantísimos. Bueno, la primera parte, ¿no?, de la ideología alemana, la segunda sobre Stirner, la terza sobre Stirner es muy complicada. El tema es que la elaboración que Marx ha tenido después, ha desarrollado después, como ha dicho C. Paulo, sin cortar esta relación con Hegel, sin cortar esta relación y crítica con el pensamiento filosófico, político, con el liberalismo europeo. Y por esto yo hablaba de la imposibilidad de decir no hay que leer los clásicos o en la forma de izquierda de este pensamiento decolonial solo se puede leer a Marx, no hay que perder tiempo con Voltaire, con Hegel, etc. ¿Cómo se puede? Se Paulo nos ha dicho ahora y ha escrito en trabajos magistrales antes que esto sería imposible, impensable. Y el tema de la relación entre Marx y Hegel, también es algo que podemos mirar en estos cuadernos. En el capítulo 4, el cuarto capítulo de mi libro, yo hablo de un periodo muy desconocido de Marx. Y me tomo un minuto más, Carlos, si puedo, y después voy a terminar. Los años 50. Marx, siempre considerado como el líder político al centro del movimiento obrero, etc., no era así. Los contactos de Marx en la década contrarrevolucionaria de los años 50 se podían contar con los dedos de dos manos y no llegaban a 10. Y en este periodo, si nosotros leemos las cartas de Marx, parece que cuando Marx empieza la escritura de la crítica de la economía política con los Grundrisse en el 57, parece desde una carta que Marx escribió que él quería copiar la lógica de Hegel en los Grundrisse. Marx ha siempre pensado que el pensamiento de Hegel era fundamental, importantísimo, como hemos aprendido desde la obra de C. Paulo. Pero al mismo tiempo, hemos descubierto ahora que Marx es un autor muy analítico y que de verdad Marx no estaba escribiendo su crítica de la economía política intentando meramente de reconstruir la exposición de Hegel. Al contrario, Marx quería y estaba estudiando por hacerlo, escribir un libro sobre la crisis del 1857. Virginia, un libro de intervención política para que los obreros, las obreras podían entender qué estaba pasando. Y este libro iba a ser publicado al mismo tiempo del Capital. No salieron ni el primero y el segundo, Engels tuvo que esperar 10 años más. Pero esta era la idea política militante de Marx. Y esta me ayuda a relacionarme con la última cuestión, el papel de la educación, que es un tema que yo he intentado demostrar también en la antología de la Primera Internacional, que es un tema que viene antes de Marx con Robert Owen, tema fundamental en la obra de Robert Owen, y que con el marxista de Sardinia, mi italiano de Sardinia, que se llamaba Antonio Gramsci, porque venía desde la periferia de la pobreza, ¿no?, de Italia, ha tomado un papel extraordinario, fundamental, el intelectual orgánico, la necesidad de dar, empezar un proceso de escolarización, ¿no? La tradición italiana ha sido extraordinaria desde este punto de vista, ¿no? Tanto como hoy es el lugar más reaccionario de Europa, antes ha sido el lugar donde las obreras y los obreros aprendían a leer las novelas, a estudiar, a emocionarse, a entender sus vidas en los libros, gracias a los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, que eran trabajadores que salían de la fábrica y a las 7, como nos ha
indicado el famoso film, la película con Marcello Mastroianni, ayudaban a las obreras a entender, a estudiar. Termino diciendo que todo esto necesita organización política. La educación necesita organización política. La izquierda anticapitalista hoy no puede prescindir. Aún nos dicen otras cosas y aún en muchos países, fuerza de izquierdas, Podemos en España, la France Insoumise en Francia, que han tenido resultados muy importantes y que tenemos que respetar, han, en mi opinión, cometido el error de pensar que lo que existía antes en las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero, con muchos problemas, con muchas dificultades, que respondían a una sociedad que ha cambiado profundamente, pero esto eran organizaciones que tenían elementos de democracia, que tenían elementos de organización, que es fundamental para que nuestras ideas puedan caminar en las mentes, en los brazos, en los cuerpos de las trabajadoras, de los trabajadores, de los migrantes y de los sujetos que están buscando la emancipación del capitalismo. Con esto yo terminaría para vincular lo que hacemos con nuestra investigación y por qué lo hacemos en relación a la política. Gracias, Virginia, y gracias, maestro José Paulo. Siempre muy emocionante escucharte. Gracias, Carlos. Muito obrigado, professor Marcelo Musto. Apenas para nós fazermos uma fala final de 2 minutos, eu queria agradecer as perguntas do Marcelo, da Joyce, do Ricardo, do Caio, que infelizmente não vão ter tempo para ler, mas eu queria ler 2 questões que eu acho que, se puder fazer essa fala de encerramento, ela caminha um pouco do espírito da nossa conversa aqui, do Geisler, da nossa conversa. Uma é da Fabiana, que ela pergunta o seguinte: é possível pensar em revolução, mesmo com condições materiais dos trabalhadores sendo tiradas aos poucos? E a Agnes Lúcia pergunta: não é possível que Marx certíssimo no desvendar o capitalismo erre ou envelheça? Não sei. Será na sua forma revolucionária? Essa seria a questão que ela colocou. E eu peço para fazer uma fala de 10 minutos que tenha esse espírito aí, esse gás dessas questões, e faça um breve encerramento nesse sentido. Então, professora Virginia, 2 minutinhos. Esse é o desafio máximo. Eu tenho obedecido escrupulosamente o tempo, mas esse é o desafio máximo. Esse eu acho que eu não consigo. Eu vou começar pela da Aglaé Lúcia, eu vou recolocar a pergunta, porque ela é bem complexa. Não é possível que Marx, certíssimo no desvendar do capitalismo, erre ou envelheça, não sei, na sua forma revolucionária? Bom, lógico, Marx erra, pode errar, errou, corrigiu, errou, corrigiu, errou, corrigiu. Acho que a questão fundamental aí não é exatamente o erro, o acerto do Marx, porque o Marx não disse e nunca fez uma fórmula, um cardápio da revolução para ser servido, e o Martello até traz essa citação, para ser servido na taberna das classes dominantes. Não, assim, o que se trata é da superação da relação social-capital. Essa questão isso é a revolução. Ela pode ter inúmeros formatos, o processo da revolução política, momentos de revolução cultural, momento do aprendizado, a organização, que é fundamental, tudo isso são elementos do processo revolucionário, mas a grande questão colocada pelo Marx estará viva e vivíssima e não envelhece enquanto houver capitalismo. Em contraparte, o que é exigido para a gente é o que o Marx coloca como exigência para ele. O ponto de chegada do capital precisa ser o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. Analisar, a gente tem os elementos a partir do Marx, mas o Marx viveu no século XIX. Analisar o capitalismo contemporâneo exige exatamente entender os desdobramentos ulteriores do mesmo para identificar as modificações que aconteceram, tanto modificações de escala quanto modificações da própria composição geral das classes, tanto das classes dominantes como das classes dominadas, como da própria cultura, do nível cultural, e hoje ainda
ademais com a grande questão ambiental, que essa não é uma questão pequena. Portanto, as duas exigências do Marx permanecem vivíssimas, a meu juízo. Não é a forma ou a discussão revolucionária que envelhece no Marx, não é isso? O que ele coloca como exigência para um conhecimento histórico e analítico de um processo que é social, histórico, cultural e que se move de maneira ampliada, é que nós sejamos capazes de agarrar essas contradições, de enfrentar essas contradições. E, portanto, desse ponto de vista, a condição material dos trabalhadores se modificou muito. A gente está perdendo direitos, mas se a desigualdade cresce, não significa que a condição material dos trabalhadores seja exatamente idêntica do século XIX. É complexo e a gente precisa enfrentar isso. A gente tem visto muito debate, por exemplo, com Ricardo Antunes, com a discussão sobre a nova servidão, sobre as formas de sujeição do trabalho ao lado de todas as formas de direitos e outros, exatamente no sentido de ver que uma nova massa trabalhadora se constitui ainda sob o domínio do capital, não está desvinculado nem do controle, nem da sujeição, nem da alienação, nem de nenhuma das formas mais dramáticas da relação capital. E, portanto, se essas condições estão não apenas postas, mas exasperadas, o enfrentamento ao capital fica ainda mais na ordem do dia, porque a escala é muito maior hoje do que no período de um mundo capitalista pequenininho, comparado com hoje, como era o tempo do Marx. Obrigado, professora. Professor Zé Paulo, tem a palavra. Eu nem sei se eu quero falar, porque essas questões me atormentam há cerca de 60 anos. E eu quero dizer que eu não tenho resposta para elas, não. Essa resposta será dada coletivamente, através de movimentos sociais, que, na verdade, são movimentos de classes sociais, não é? E quando elas tiverem um operador político. Do que o Marcelo disse aí na quase conclusão dele, eu queria ressaltar um ponto, que é a importância da política, a importância das dimensões políticas. Eu estou convencido, e posso estar enganado, que a dinâmica capitalista, não é, passou daquele tempo em que ela tinha, por meios bárbaros, ela tinha funções civilizadoras. O capitalismo, no seu estágio contemporâneo, não tem mais nenhuma função civilizadora. O capitalismo hoje é destruição. Destruição de homens e mulheres, de meios de produção, é só olhar a guerra que não para, não é? E destruição do meio ambiente. Nesse quadro, a revolução deixa de ser um projeto lá para o futuro. A revolução tem uma atualidade indiscutível. Eu estou convencido, e posso estar equivocado, que as condições objetivas, material objetivas, o material não esgota o objetivo, atenção, mas as condições objetivas postas hoje na prosa, no prosaísmo da vida capitalista, tornam o processo revolucionário algo extremamente atual. O outro problema, não é? Eu não tenho nenhum ranço trotskista, embora respeite muito Trotsky. É bom deixar isso claro. Mas as condições subjetivas operam contra nós. Eu espero, não é, ver o renascimento de um novo movimento socialista, que não vai ter parâmetros no passado. Ele será outra coisa. Mas atenção,
se ele não tiver um operador político, se ele não tiver organização política, ele estará fadado ao fracasso. E o fracasso, nas condições atuais do mundo, significa a substituição integral de marcos civilizatórios pelo reino da barbárie. Quem vive no Brasil e acompanhou o processo político das últimas semanas teve evidências claríssimas do que é a barbárie no plano econômico, político, social e cultural. Agora, eu quero dizer aqui algo muito confortável. Tá? Eu sou de uma geração que é a própria bananeira que já deu cacho. Essa tarefa agora é para gente da idade do Carlos e, sobretudo, para pesquisador da geração do Marcelo Musto. Então, eu quero dizer para vocês que eu vou ser... Aliás, tem uma carta da mulher do Marx para uma amiga que diz isso com uma precisão. Ela diz, olha, é muito ruim deixar de ser protagonista para ser espectador. Eu já cheguei na idade que eu não tenho mais perna para correr da polícia, percebe? Eu fiz isso durante muitos anos. Agora, isso é para vocês. Um abraço. Obrigado, professor José Paulo. Professor Marcelo, tem a palavra, por favor. 2 minutos. No hay mucho que añadir a las cosas que han dicho Virginia y José Paulo, pero era interesante como en relación a esta cuestión que ha mencionado Virginia, contra a la idea de compilar una fórmula de la revolución, es interesante mirar como la primera cuestión que ha puesto Virginia en nuestro debate, la cuestión de Vera-Zasulich a Marx, ha sido leída en una forma completamente errada por la mayoría de los marxistas rusos, los primeros marxistas rusos. Intento de hablar de esto en el capítulo 9 del libro, porque la Zasulich le dice a Marx que los marxistas estaban en favor de esta idea del capitalismo civilizador, que ahora José Paulo ha completamente destruido. Y la Zasulich escribe en la carta que estos marxistas decían, lo ha dicho Marx, lo piensa Marx, la necesidad de pasar por el capitalismo porque esta forma de producción, esta forma de relación social es civilizadora. Entonces ha sido en casos como estos que Marx ha escrito, bueno, si estos son los marxistas, yo no soy. Esto ha sido una de las 3 veces que Marx ha pensado esta cosa, si esto es el marxismo, bueno, yo soy otra cosa, contra esta concepción rígida. Y la segunda cuestión, José Paulo, me acuerda mucho a estos libros que escribía Schumpeter, un gran economista. ¿Cómo hablaba Schumpeter? Bueno, interesante la crítica de la economía política de Marx, completamente inútil, mala, pésima, ha creado daño a la humanidad, el pensamiento socialista de Marx. Yo he intentado de decir en mi intervención, o por lo menos de abrir una duda, algo así en mi intervención, para a lo contrario volver exactamente, redescubrir y repensar también el pensamiento político de Marx, con preguntas, con críticas, como hemos indicado en este debate, pero darle la centralidad al pensamiento político de Marx, que en mi opinión significa tener abierta una perspectiva concretamente y completamente transformadora de la sociedad. ¿Qué significa el pensamiento de Marx? Significa que el movimiento obrero, el movimiento socialista, el nuevo movimiento obrero, sino siendo anticapitalista. Y no se transforma en algo como lo quieren los filósofos alemanes, como Axel Honneth, que escriben intervenciones y también están rescatando la idea del socialismo. Así se llama uno de los últimos libros de este autor muy importante, La Escuela de Francoforte, pero que dices, se puede hacer en todas las maneras, se pueden utilizar todas las fuentes diferentes, con la excepción de Marx. Marx no. ¿Por qué esto?
porque tienes una idea completamente diferente de sociedad. A C. Paulo, a Virginia, a mí, Marx como persona nos gusta mucho. Ustedes tienen aquí a dos biógrafos de Marx, uno bravísimo y uno muy modesto como yo. Nos gusta Marx, es un hombre interesante, simpático. A Virginia le había gustado mucho salir y tomar una cerveza con él, pero nosotros leemos a Marx por esta razón, para tener abierta la perspectiva anticapitalista en una época dramática como esta en la izquierda mundial. Gracias a todas y a todos. Muito obrigado, professora Virginia Fontes. É sempre uma alegria estar consigo. Professor Zé Paulo, não se fala. E muito gosto poder aprender um pouco com o professor Marcelo Nusso nessa mini conferência, nesse diálogo aqui que fizemos na TV 247. TV Boitempo, peço desculpa. Quero agradecer a todos e a todas e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem bem. Tchau.